Na visão dos profissionais da área de saúde, o Sistema Único de Saúde é uma conquista para a medicina e uma evolução para quem depende do atendimento público, mas há consenso de que depois de muito tempo ainda há muito o que fazer. Na última reportagem sobre o SUS, vejo algumas histórias e opiniões de pacientes que necessitam de acompanhamento médico. Beltrão, você poderia falar para a gente sobre um pouco sobre o HGE, o atendimento, a qualidade no serviço prestado? Olha, o atendimento é um atendimento que precisa ser melhorado, principalmente no sentido ao acesso, porque se coloca uma turma de vigilante, né, e a missão dele é fazer a segurança e não atender ao público. Então esse atendimento fica assim um pouco restrito, porque todo mundo que vem para ter informação sempre vem com aquela ansiedade, né, com aquela preocupação, e os vigilantes eles não estão preparados para ter esse atendimento ao público. Eu acho que a empresa de vigilância deveria treinar esse pessoal, né, para que quando chegasse alguém pedir uma informação com relação a um paciente, que o pessoal fosse mais flexível, entendeu? Pudesse assim, mesmo que não soubesse responder, encaminhar, né, a pessoa adequada que pudesse dar essa informação, né? Eu digo isso porque eu próprio cheguei aqui para colher uma informação com relação ao leito e eles tentaram embarrar dizendo que eu não poderia ter acesso porque não estava ainda no horário de ter informação ao paciente. Foi necessário dizer, não vem pedir informação sobre o paciente. Vim pedir informação com relação, né, à disponibilidade de leite. Aí foi quando eles deixaram eu ter acesso. Então é esse tipo de coisa que precisa ser melhorado, né? E também assim com relação ao público, todo mundo que está aqui sempre fica naquela ansiedade, naquela preocupação. Tem que existir do lado do hospital, né, esse outro lado para poder entender, né, o que o público lá fora está passando, né? Porque não é fácil a pessoa ter um parente, um amigo ou um funcionário aqui hospitalizado e querer ter uma informação e existir essas barreiras. E com relação ao atendimento ao paciente, o senhor acha como? Se o paciente tem sido bem atendido, se há alguma divergência assim em relação aos médicos, enfermeiros? Olha, essa informação não posso assim fornecer com detalhe porque eu não presenciei, né? Porque quando você não presencia, fica meio difícil você afirmar uma coisa, né? Apesar de eu estar com um parente aqui hospitalizado, mas eu não presenciei, né, o atendimento porque esse meu parente, ele quando chegou foi direto para a área vermelha. Então é uma área assim, que a pessoa não tem o acompanhamento. Hoje se encontra na área amarela, também não tem. Eu só poderia assim passar essa informação se ela tivesse uma área verde ou azul e a pessoa tem, né, a pessoa acompanha, então a pessoa tem possibilidade da pessoa presenciar, né, como o paciente está sendo tratado. Obrigado, viu? Ok. Hospital, como sempre, lotado. Espera, dor, aflição, falta de médicos e outros profissionais. Infelizmente, esse é o cenário da maioria dos hospitais públicos do estado de Alagoas, entre ele o nosso maior hospital, que é o HGE. Não é novidade para ninguém que a saúde em Alagoas é um assunto caótico. A falta de investimento por parte do governo gera vários transtornos para a população carente, que não tem outra opção ao não ser de enfrentar toda esta batalha. A falta de estrutura, somada à agonia e ao sofrimento, resulta na falta de esperança dos pacientes, que pode impedir que termine seu tratamento
antes que aconteça o pior. Essa é a verdadeira realidade no HGE de Maceió. Bati a coluna no chão, está doendo demais, eu não posso nem sentar. E eu não atendo a gente. Toda hora tem passa um na frente, outro na frente e ninguém atende. Só um médico atendendo. Eles vêm aqui de vez em quando fazer atendimento, ficam todos pra lá, o pessoal fica aqui passando mal. E eu tô com suspeita de dengue. Toda hora a gente chega lá, mulher, só tem um médico lá pra dar assistência pra todo esse pessoal aí. O povo aqui tá sofrendo. Ninguém tem coragem de falar, gente. O descaso de nós. Eu tô chorando porque eu não aguento mais. Não é só a primeira vez, não, que a gente vem pra cá e espera assim desse jeito, não. Uma vez eu tive que desmaiar, vim na porta pra eles poderem me atender. Pelo amor de Deus, olha por nós. Pelo amor de Deus, nós somos jogados, desprezados. Estamos aqui com o seu José Firmino, ele que é usuário do Sistema Único de Saúde e vai falar um pouco do que o Sistema SUS está passando pela sua vida. Bom dia, seu José Firmino. Bom dia. O senhor poderia falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, o que ele lhe causa, a qualidade que ele vem tratando o senhor? Não, para mim, graças a Deus, me tratei muito bem. À vista da longura que eu venho do Passo de Camaraquim para cá, porque esse daqui, o Hospital do Passo não tem nada de bom, está na falência cada vez mais. Eu fui bem atendido, graças a Deus. Graças a Deus, né? E o que o senhor acharia se tivesse um hospital no seu estado? Ah, para mim era uma coisa ótima, que eu não vinha para cá, né? É muito longe, né? É. Então, e o senhor foi recebido aqui com qualidade no sistema Fui bem do recebido. HGE? Bem recebido. Foi bem recebido, né? Bem recebido. O senhor acha adequado as instalações? Não, não vou ter reparo nisso não. É, né? Não vou ter reparar. Tá Não. bom, muito obrigada, Nada, viu? tá. A senhora tem quantos anos? 62 anos. 62 anos. E demorou tanto assim o atendimento. Eles não se preocuparam com a idade da senhora, né? Esperaram esse tempo todinho para a senhora poder ser atendida. Mas a gente tem que fazer, sabe como? A gente tem que olhar em quem vamos votar, né? E a gente temos que pedir ao Estado que venha olhar pela saúde, pelo HGE, para ele melhorar as condições de saúde do povo alagoano. Se a pessoa vir, morre. Falou certo. Morre. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, dona Maria? Pode coisar. Não, vai sair. Tudo bom? Tudo bom. Dona Joana, e aí? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o SUS. A senhora mora onde? Eu moro em Colônia. Colônia. A senhora veio pra cá? Foi, vim pra cá, porque tem vezes, lá no meu interior tem posto, tem hospital. Só que a gente, pra ser atendido, a gente tem que sair pra aqui, ou se não pode ir pro hospital, né? Porque a gente chega lá, não tem médico. O hospital já fechando, não tem cama, a cama tá tudo quebrada, não interna mais ninguém. Se a gente cair com uma dor, com uma doença, e dizer assim, vai morrer, se a gente for pra lá, a gente morre, porque não tem uma gota de remédio, não tem, as enfermeiras que tem, quando vem atender a gente, é muito mal recebida a gente, entendeu? Eles não atendem você. Eles não atendem muito bem, entendeu? Atendem, mas atendem muito rapidez, entendeu? Muito. São estúpidos. Estúpido. Outra coisa, que o SUS, e quando ele vem atender a gente, quando a gente tá com problema, que ele vem atender a gente tem morrido, pra bem dizer, 3, 4 meses, um ano, pra atender a gente com a dor, com a hemorroide, por causa de operar, entendeu? A gente somos atendidos dessa maneira. E a saúde, ninguém fala mais a saúde lá. A saúde, escola, vem verba, estudo dos meninos, não veio mais e é farda para os meninos, entendeu?
Tá muito ruim lá, muito ruim. Quer dizer que o interior tá péssimo. Aí a senhora tem que vir pra cá, pra Maceió. Tem que vir pra cá, pra Maceió, e quando chegar aqui não é atendida aqui. Mandaram eu pro Salgadinho Pan lá, pra poder ser atendida lá. Não sei quando ainda, quando vim encaminhado de lá pra aqui. E o que a senhora acha desse Sistema Único de Saúde? É o que eu acho péssimo. Muito péssimo. Muito péssimo. Muito péssimo. O que poderia Porque melhorar? o povo está morrendo à míngua, a falta de saúde. Falta de saúde. Falta de saúde. Principalmente no meu interior, onde eu moro. O meu marido adoeceu essa semana, que ele tem 71 anos. Ele ficou todo encaroçado. Como que fosse um problema no sangue dele sério. A mão dele ficou roxa, os pés dele ficou roxo, ele ficou como que ia sair sangue dos ouvidos dele. Aí eu disse, eu vou levar você pro hospital. Ele disse, não leve não, porque sempre não adianta, porque não vai ter nada lá de remédio. E vem a verba de remédio, vem verba de remédio, vem verba de escola, vem verba de farda por menino. Pra tudo isso vem, agora só que ninguém vê nada disso aí. Tá bom, muito obrigada. A gente agradece pela entrevista. E que o Sistema Único venha melhorar na cidade de Maceió, Alagoas e também nos interior, né? interiores. Porque nos interior o povo tá morrendo da língua também. Se a gente for esperar por uma consulta do SUS, uma cirurgia, a gente vai morrer. Se a gente não tiver, ou ajunte, deixe de comer para juntar para fazer uma consulta. Agora quanto? 200, 180 uma consulta. A gente não tem condição que ganha um salário. A realidade das condições de saúde aqui no estado é outra. O que podemos fazer, né? Qual órgão público recorrer? É isso que a gente fica perguntando no ar. Obrigado. Bom dia, Tenório. Bom dia. Somos alunos do SENAC e gostaríamos de saber a sua opinião sobre o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde em si, criado pelo governo federal, ele se compara a sistemas da Europa como um dos melhores do mundo. Isso no papel, no seu estatuto. Veja bem, na Inglaterra, na Dinamarca, o sistema de saúde deles, do governo, banca em melhores qualidades que nenhum plano de saúde chega perto. O nosso sistema, no papel, ele teria de ser daquele mesmo jeito. Por quê? Se paga muito impostos aqui e são destinados para esse sistema dezenas de bilhões de reais. Infelizmente não são aplicados como deveria ser. Se falar do Sistema Único de Saúde, não vamos falar só de um ponto de emergência, vamos falar de tudo, de farmácia pública, programa de diabetes, pressão alta e tantos outros tipos de programas. Isso é o Sistema Único de Saúde. O que precisa ser feito nesse sistema? É o seguinte: nesse sistema é preciso que seja feito pessoas com qualidade, técnicos, em devidos lugares necessários, até porque os partidos políticos se envolvem tanto na distribuição, na partilha desse ministério, que prejudica por demais o seu funcionamento. Certo. Não bata não, senão vai atrapalhar aqui. Vocês ficam para lá e para cá. Dando continuidade, qual o seu conceito sobre o Sistema Único de Saúde? Olha, o meu conceito sobre o Sistema Único de Saúde seria o seguinte: como eu já falei anteriormente, que essa pasta teria que ser entregue a técnicos, a funcionários de carreira, a funcionários públicos que fosse concursado, e não a dezenas e centenas de cargos comissionados sem compromisso com o sistema, com a população, fazendo desvios de dinheiro com superfaturamento, com obras faraônicas que não funcionam, simplesmente para atender a partido tal,
tal, sob um compromisso de política. Isso não funciona. Para que nós tenhamos um sistema à altura, para que ele funcione, para que seja transparente, que a comunidade venha ter em troca aquilo que ele paga com seus impostos, seria necessário, é necessário que esse funcionamento seja feito através de técnicos e de funcionários concursados e de carreira, não aleatoriamente como é feito, a gente vê aí para se fazer conchavos políticos. Isso não funciona no nosso sistema. E onde ou o que pode ser melhorado? Onde ou o que pode ser melhorado? Veja bem, na minha concepção, como melhorar? Você teria que fazer primeiro levantamento nas áreas necessárias e carentes e não carentes em toda a população, para saber o que deveria ser aplicado a ela, onde deveria ter um posto, quanto tempo ele deveria, se era necessário ele funcionar 24 horas, até porque o Sistema Único de Saúde não se trata só de uma farmácia, nem de um hospital, não. É um todo. Por isso, o governo fez o seguinte, ele fez com que o Estado tomasse parte do sistema, descentralizou para municípios, para estados e ficou com boa parte. Manda o dinheiro, manda a verba, e essas verbas às vezes não chegam no seu devido lugar. Isso é terrível. Para que a gente pudesse ter um sistema melhor, se faz necessário hoje, como nunca, que tenhamos técnicos à altura para que a população não sofra tanto. Certo. E por ser um melhor plano de saúde, o que esperar do paciente atendido? Só precisa de uma coisa. Primeiro, olha, veja só. Existe um conjunto de normas que diz o seguinte: a coisa funciona quando tudo anda bem. Se a justiça cobrasse de imediato os desvios de dinheiro que têm sido feitos, se o governo botasse nas suas áreas técnicos especializados para administrá-lo, se os políticos agissem e legislassem em causa da comunidade, não em causa própria, talvez a gente tivesse um sistema à altura. Agora, o que é mais importante nisso tudo, e logo logo nós vamos ter aí, é o cidadão saber votar. Sabe por quê? Porque no momento em que ele recebe R$50 por o seu voto, aquele cara que comprou aquele voto não tem o mínimo de respeito, nem o mínimo de compromisso para a saúde, para a justiça, para a educação, nem para ninguém, porque ele simplesmente comprou. E quando ele compra, não te deve nada. Então precisamos saber votar para... Vamos? Então, para que as coisas funcionem, se faz necessário que a juventude, vocês, alunos, a comunidade em si, a população saiba votar. Não vote por dinheiro, por favor, nem por espera de um cargo comissionado. Aprenda a votar para que possa cobrar e cobrar com eficiência aquilo que a pessoa se propôs a fazer quando eleito. Não faça nada, não dê o seu voto por alguém ser bonito, por alguém prestou favor a seu colega, por ter prometido uma bolsa de escola, não. Voto é coisa séria. A única coisa que melhora esse país é quando a gente souber votar e que a sociedade e os políticos se preocupar com educação, com saúde, com segurança e com melhores dias de vida e uma distribuição melhor de renda para todos. Tenho dito. Mas finalmente, finalizando, nós entramos no HGE, rodamos e subimos em todos os cômodos aí, em todas as partes e finalizar nada. Não conseguimos nenhum profissional que respondesse às nossas questões e nem que desse tanto uma atenção especializada como nós queríamos, não é verdade? É verdade. A única coisa que conseguimos encontrar foi pessoas nos corredores, sentadas em maca, pessoas insatisfeitas com
com atendimento, tanto do atendimento pessoal aqui da recepção, como do atendimento médico devido à superlotação aqui do HGE. Então nós finalizamos assim, e essa é a nossa matéria sobre o SUS, aqui diretamente do HGE.